Aí. Ué, mas estranho. Coloquei desktop 5. O que aconteceu? Bom, vamos lá. Agora sim, né? Então, nessa vida podemos conhecer a Deus pela razão natural? Quanto ao 12º, assim se procede. Parece que nessa vida não podemos conhecer a Deus pela razão natural. Com efeito, Boécio escreve: a razão não capta uma forma simples. Ora, Deus é uma forma simples, ao máximo, como foi demonstrado. Logo, a razão natural não pode chegar ao conhecimento de Deus. O que ele está querendo dizer com forma simples? Existem várias maneiras de perceber o que é uma forma simples, mas nenhuma delas está atrelada àquele conhecimento natural de que a pessoa assim fala: Deus é simples, por isso eu conheço Deus, tá bom? Como vocês podem ver aqui, começa a ter um problema meio sério. O argumento de Boécio, que é um aristotélico, já por volta do século V, 6, 7 de Roma, não me lembro bem a data agora, mas é que toda a razão implica, nessa perspectiva que eu estou tentando explicar para vocês, né, porque existem outras, é uma predicação. É quando eu falo algo sobre algo. Aí eu determino que existe algo sobre algo em função de uma razão que conecta uma coisa com a outra, certo? Então a razão não capta uma forma simples. Por quê? Porque não tem uma estrutura predicativa ali. Por exemplo, atualmente, nós temos algo que a gente pode dizer que seria uma forma mais simples, que a gente não capta nada do que está ali, a não ser um monte de sons, que seria o que atualmente o pessoal da Renovação Carismática Católica, o pessoal neopentecostal, etc., chama de dom de línguas, dom de orar em línguas. A razão não capta essa forma simples. Por quê? Porque não tem uma estrutura predicativa. Eu vi que travou aqui a tela, eu já volto. Certo? Então, ora, Deus é uma forma simples ao máximo, como foi demonstrado. Logo, a razão natural não pode chegar ao conhecimento de Deus. Então, para além daquele monte de palavras que são colocadas na oração em línguas, estaria Deus de uma maneira muito mais simples do que isso. Portanto, no argumento de Boécio, não é possível entender a razão natural nossa, que depende de uma estrutura predicativa sempre, ou seja, sujeito, verbo, objeto, ainda que o verbo seja só um verbo de ligação, tem que estar presente. Bom, além disso, no Tratado sobre a Alma se diz que a alma, pela razão natural, sem representação imaginativa, nada conhece. Então abriu de novo aqui uma espécie de proto-epistemologia, né? Toda vez que a razão natural entende algo, ela entende mediante um processo de extração de conhecimento a partir das características das coisas. Então, apresenta isso na minha consciência. Eu olho na minha consciência, obviamente, né? Não tá para fora. Eu olho na minha consciência e falo, isso possui isso de característica. Elas se conectam assim, 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 assim. Então, essa representação tem todas essas características funcionando. Sem representação imaginativa, nada conhece. Ora, como Deus é incorpóreo, não podemos ter dele tal representação, a não ser em Cristo, né? Alguém pode falar assim, não, mas também tem o Espírito Santo, que é a pomba. O Espírito Santo apareceu em forma de pomba. Na Bíblia não está escrito, nos Evangelhos também não está escrito que ele tem forma de pomba. Como pomba é uma coisa, em forma de é a mesma coisa que como. Tem a forma de, bom, aí já não é mais Deus, né? Por quê? Porque Deus não tem forma, né? Por quê? Porque ele é simples. Ai, essa linguagem medieval me deixa louco. Isso! Agora você está entendendo que você precisa aprender um monte de coisa, né? Eu também, né? Por quê? Porque a gente sempre acha que tudo está submetido àquela coisa mais simples e mais imediata que a gente conhece, né? E não, né? Ora,
Como Deus é incorpóreo, não podemos ter dele tal representação, logo não podemos conhecê-lo por um conhecimento natural. Tá tudo bem aí, Natália? Tá escutando? Sua tela tá travando bastante, hein? Eu tô escutando. Hum. Ademais, conhecer pela razão natural é comum aos bons e aos maus, assim como a natureza é-lhes comum. Então, o conhecimento do bem e do mal, portanto, faz parte da razão natural. O que é razão natural? É aquilo que você tem aí que conecta informações a partir da representação imaginativa e que conecta Lé com Cré. Em outras palavras, A com B. Faz a conexão. Isso parece aquilo, então isso deve ser isso, entendeu? Somente um pouco Sherlock Holmes, investigativa, que conecta uma coisa com a outra. Então, isso, isso é a sua razão natural. A sua razão natural fala assim: Deus deve existir, porque tudo tem um criador. Ok. Agora, sua razão natural nunca vai conseguir falar, se você realmente for criterioso, que Deus se encarna como ser humano. Por quê? Porque se Deus é Deus, ele tem que estar além do tempo. Ele criou o tempo, ele não está dentro do tempo. Aí se você fala assim, mas Deus se tornou homem, bom, aí fica complicado. Por quê? Porque na hora que você coloca Deus, que é para além do tempo, para aquém do tempo, dentro do tempo, você tem um problema muito sério acontecendo, que é Deus vai morrer. E se o Criador morre, a criação fica sem ordem. Por quê? Porque na referência cristã, o que nós temos é precisamente isso. A ordem das coisas deve ser mantida, certo? A ordem das coisas deve ser mantida. Então, essa ordem que deve ser mantida é, é mantida mediante o poder de Deus. Se Deus entra dentro do tempo, ele morre, logo essa ordem se perde. Logo, você pode ter uma perna nascendo dentro do seu olho, ou um tigre aparecendo dentro do seu pâncreas, alguma coisa assim, entendeu? Perdeu a ordem, certo? Então, um dos problemas seria esse. Tem vários outros problemas de colocar Deus dentro da ordem do tempo, certo? Então, assim, escapa a razão natural. Isso porque a razão natural fala assim, não, eu preciso de ordem, preciso de coisas acontecendo, certo? Então, então, por esse motivo, ora, o conhecimento de Deus cabe somente aos bons, mas qual o motivo? Por esse motivo, é necessário uma razão revelada para dizer para você, olha, Deus entrou. Mas aí Deus entrou como? Não, Deus entrou, mas não entrou. Como assim Deus entrou e não entrou? Deus Pai não entrou. Deus Filho entra. Deus Espírito Santo não entra, mas entra. Como assim? Não estou entendendo nada. Pois é, essa é a razão revelada. Razão revelada, você não consegue submetê-la à razão natural. Razão revelada tem paradigmas próprios. Portanto, tem paradoxos próprios também, que você não vai conseguir harmonizar. Uma das tarefas da razão natural é harmonizar elementos. A razão revelada, ela não tem esse elemento de harmonização. Ela tem como elemento de harmonização, a única coisa que tem ali é fé. Você acredita porque alguém falou que é. Quando você lê nos evangelhos Jesus falando sobre sinais, os caras perguntam: quais os sinais você nos dá? Né? Quem são os caras? Os fariseus, os saduceus, ah, e outros ali, mas quais sinais você nos dá? Não está especificado se são levitas ou se são, como fala? Zelotas, não está muito especificado, né? Algumas vezes sim, outras vezes não. Você acaba tendo um problema na sua mão, que é sinais representam uma nova ordem de Deus sobre as coisas. Então, se você foi enviado de Deus para anunciar o reino dele,
sobre o mundo. E não pense que na época de Jesus o pessoal não tinha isso que eu estou falando para vocês, porque eles têm. Como assim eles têm? Eles têm, já estão há 200 anos pelo menos expostos à cultura grega. Quando essas coisas chegaram lá, é, vamos dizer assim, essas formas de pensar chegaram em Israel, já existiu na Grécia há pelo menos 300 anos. Então aí chega até lá, e aí o que nós temos é Israel com a verdade revelada deles, tendo que se deparar com a razão natural grega. Obviamente que isso impacta o processo de percepção da religião de Israel. Nasce o movimento dos fariseus possivelmente a partir disso. E aí o que nós temos é Jesus tendo que se confrontar com problemas gregos, como esse, por exemplo. A razão revelada é a razão natural. Quais os sinais você nos dá? E a gente acha isso estranho. Por que está falando de sinal aqui no Evangelho? Porque está muito distante do nosso tempo, né? 2.000 anos de distância do nosso tempo. 2.000 anos de distância do nosso tempo e o problema continua sendo o mesmo. Quais sinal você nos dá de que você tem com você o poder de Deus que traz consigo uma outra ordem? Ordem é uma outra ordem. Por quê? Milagres, por exemplo, de fazer cego enxergar, isso é uma subversão da ordem, né? Ou não? A ordem não é Loiane nasceu cega, cresce cega, morre cega. Depende, não, não depende não. Talvez no futuro com inteligência artificial seja possível inverter isso aí, mas não depende de nada não. Nasceu cega, morre cega. Qual é a subversão da ordem? Senhor, se queres, pode fazer eu ver. Tá, eu quero. Buf. Hã? Passou a ver. Você está instaurando uma nova ordem. Percebe? Você está diante de uma nova ordem. Então, razão natural é comum aos bons e aos maus, cegos e quem enxerga. Então, razão natural é razão natural. Todo mundo sabe. O cego que nasceu cego desde criança, desde que sabe que não vai enxergar a vida inteira, que não tem possibilidade de enxergar, a não ser que desenvolva uma nova tecnologia dentro da razão natural. Mas isso aí por isso que se estuda tanto, né? Para ver se você consegue inverter as deficiências dos seres humanos. Mas pela razão natural, sem tecnologia. Agora, a razão revelada vai dizer assim: não, mas existe uma nova ordem. E essa nova ordem é Cristo. E essa nova ordem, que é Cristo, consegue subverter a ordem natural que está caída. Aqui é claro que ninguém vai chegar no nível de falar razão natural da criação que está decaída. Não vai chegar tão longe, mas a razão natural. Agora você já está tendo uma boa ideia do que é razão natural. A razão natural é aquilo que é comum, aquilo que é natural no ser humano, natureza, da essência do ser humano, daquilo que dá origem ao ser humano, essas limitações que nós temos através das nossas 5 faculdades sensoriais, né? Então, ademais, conhecer pela razão natural é conhecer aos bons e aos maus, assim como a natureza é-lhes comum. Ora, o conhecimento de Deus cabe somente aos bons, pois Agostinho declara: o olhar da mente humana não penetra numa luz tão sublime se não estiver purificado pela justiça da fé. E onde ele fala isso, no primeiro capítulo 1, sobre a Trindade. Logo, Deus não pode ser conhecido pela razão natural. Hum. Então, tudo isso para defender que Deus não pode ser conhecido pela razão natural. Agora, Tomás de Aquino vai para o sentido contrário. Ele vai dizer assim: dá sim. Agora,
Em sentido contrário, se diz na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 19: pois o que é conhecido de Deus é para eles manifesto. A saber, o que de Deus é cognoscível pela razão natural. Certo? O que de Deus é cognoscível pela razão natural. Certo? Agora, deixa eu mostrar para vocês uma coisa que é mais interessante. Que agora a gente vai fazer ponte, né? Então, aqui nós temos um Deus que é conhecido pela razão natural, como dizem Romanos, ou seja, da tradição católica, não é da tradição protestante, é da tradição católica que a razão natural anda junto com Deus. Por isso que, olha lá, fundamentado em Romanos, capítulo 18. Mas não é na tradição protestante histórica, é dito sola, só a escritura. Mas na escritura está falando que manifesta, né? Ó. Pois o que é conhecido de Deus é para eles manifesto, a saber, o que de Deus é conhecível pela razão natural. Mas eles não interpretam dessa maneira como Tomás de Aquino. Eles acreditam que tudo que Deus revela é só razão revelada, certo? E não é só razão revelada. A razão natural também alcança Deus. Pelo menos do ponto de vista católico, também alcança Deus. Mas para muitos outros protestantes históricos, como por exemplo John Wesley, a razão natural alcança Deus também, viu? Então, não é unânime no meio do pessoal assim que não alcança Deus de maneira nenhuma. Isso vai sendo formado e vai alcançando graus assim de extremismos ao longo do desenvolvimento da teologia do protestantismo histórico. Beleza. Então, Deus é conhecível pela razão natural. Olha lá, vamos lá. Nosso conhecimento natural se origina nos nossos sentidos. Opa, tá te dando uma pista. Então, as faculdades sensoriais, origem dos nossos sentidos, nosso conhecimento natural. Portanto, este conhecimento natural pode se estender até onde pode ser conduzido pelos objetos sensíveis. Ora, a partir dos objetos sensíveis, nosso intelecto não pode alcançar a visão da essência divina, porque as criaturas sensíveis são efeitos de Deus que não se igualam ao poder da causa. Efeitos de Deus que não se igualam ao poder da causa. Por essa razão, a partir do conhecimento das coisas sensíveis, não se pode conhecer todo o poder de Deus, nem por consequente ver sua essência. Por quê? Porque você só conhece a causa a partir do efeito, a partir do movimento da sua razão natural. E o que ele está querendo dizer aqui é conhecer Deus de maneira plena. Daí Deus tem que chegar em você mesmo a aparecer para os seus cinco sentidos, etc. Não apareceu. Então você nunca vai conhecer a essência de Deus. Por quê? Porque no sistema de Tomás de Aquino, toda vez que eu vejo alguma coisa, e se ver significa ver com os cinco sentidos, ou pelo menos com a visão, né? E a partir disso eu consigo imaginar o resto, eu conheço a essência daquela coisa. Isso chama-se realismo ontológico. Então, por essa razão, a partir do conhecimento das coisas sensíveis, não se pode conhecer todo o poder de Deus, nem por consequente ver sua essência. No entanto, como são efeitos que dependem da causa, lá, podemos ser por eles conduzidos a conhecer de Deus se é, e a conhecer aquilo que é necessário que lhe convenha como a causa primeira universal, que transcende todos os seus efeitos. Causa primeira universal é uma adaptação da teoria metafísica de Aristóteles, o primeiro motor, que tudo gira e não é gerado por nada. Então nós temos uma diferença enorme aqui entre Aristóteles e Tomás de Aquino. Em Aristóteles, Deus é uma causa retórica lógica. Retórica lógica. Por quê? Porque ele fala assim, senão se a gente for se perguntando o que, que causa o quê, a gente vai ficar falando disso causa aquilo, que é causado por aquilo, que é causado por aquilo, e vai até o infinito. Aqui não. Aqui nós podemos. Então nós vamos falar que primeiro motor, o divino, Theos. Ele que causa o primeiro movimento é movido por. Senão a gente vai ficar infinitamente pensando sobre isso, não vai chegar a lugar nenhum. Certo? Aí Tomás de Aquino vem, Fernando, e fala assim: esse primeiro motor aí que foi colocado por Aristóteles de maneira lógico-retórica, esse aí é Deus nosso, é o Deus Criador, o Pai de Jesus. Mas ele não é um Deus lógico-retórico. Não é só um ponto de referência inicial para a gente começar o nosso raciocínio. Ele, de fato,
é um ser inteligente. Aí muda tudo. Entendeu? Por quê? Porque até em Aristóteles, você falar de Deus, tal, tudo está sentado, porque é uma questão lógica e retórica. No momento que Tomás de Aquino, antes dele, Alberto Magno, antes dele, Averroes e outros, né, já na área muçulmana, usaram Aristóteles para explicar Deus e colocaram Alá. Depois, agora que Tomás de Aquino, Alberto Magno, coloca Pai, Javé, como sendo o Deus principal, o que que nós temos? Uma modificação estrutural gigantesca que personifica o primeiro motor lógico-retórico e coloca ele como sendo o Deus criador para fora da lógica retórica e passa a ser uma razão revelada. Então eu peguei uma razão natural e construí uma razão revelada. Então, que transcende todos os seus efeitos. Por isso, olha lá, na razão de Aristóteles não transcende todos os seus efeitos. Na razão aqui católica, transcende todos os seus efeitos. Por quê? Porque é personificado. Por isso, conhecemos sua razão com as criaturas, a saber que é a causa de todas elas. E a primeira das criaturas com relação a Deus, a saber que ele não é nada do que são os seus efeitos. Então ele pegou o primeiro motor, que move todas as coisas, colocou na categoria de Deus criador e diz assim: não tem conexão entre a essência de Deus e a essência da criatura. Nenhuma criatura. Então tem um sistema próprio que é criado. Então, enquanto lá na razão aristotélica você tinha um giro de consequências a partir do primeiro motor, aqui você tem um rompimento de consequências com um ato de criação a partir de uma coisa que está para fora do sistema. Deus está fora do sistema, ele cria a partir do nada e ele não se mistura ao sistema. Perceberam? Quando que ele vai se misturar ao sistema? Em nenhum momento, nem Jesus. Não, ele não se mistura ao sistema. Jesus é Jesus. Deus, homem, é outra coisa, certo? Bom, que ele não é nada do que são os seus efeitos. Enfim, que tudo isso lhe é negado, não por deficiência sua, mas em razão de sua excelência. Então, não é que ele não tem, ele poderia, mas ele não faz. Mas não faz porque não quer. E não é porque não quer, porque não pode. É porque não quer, porque não quer. Tá certo? Então, em Deus estão todas as coisas, como a gente já viu isso antes. Certo, certo. Agora vamos ver aqui uma outra questão aqui, ó. Vamos dar uma olhada agora, como eu prometi para vocês, no Abhidharma. Veja bem, a Abhidharma é chamado Abhidharma porque ele contém em si, em visions, Abhimukha, em sânscrito, o Dharma, que é o objeto do supremo conhecimento de quem? Dos seres humanos. Isso aqui é o texto Abhidharma Kosha, traduzido pelo Léo Pruden, professor dos Estados Unidos e tal, lá, não lembro qual universidade, mas ele fez toda a carreira dele, traduziu o Abhidharma Kosha e fez toda uma carreira em cima universitária, mas não necessariamente com o Abhidharma Kosha, né? A única produção dele mesmo foi o Abhidharma Kosha. Então, o Supremo Dharma, Nirvana. Vamos lá, vamos entender o que está sendo escrito aqui. Na teoria budista, nós temos alguma coisa que é semelhante à teologia dogmática, mas não é a mesma coisa porque é teologia natural. Abhidharma, porque é aquilo que aponta para a ordem das coisas. Nós compreendemos por Tomás de Aquino que Deus está aqui e a ordem das coisas está aqui porque Deus cria, certo? Então Deus está acima, certo? Que Nirvana tem a ver com Deus? Nada. Por quê? Nirvana tem os atributos de eternidade, etc. A criação de Deus aqui embaixo também tem alguns atributos de criação que refletem as características do divino. Deus só pode ser conhecido a partir de razão natural que é complementada e elevada à sua perfeição pela razão revelada, certo? Isso nós estamos falando dentro do catolicismo, dentro do cristianismo. Catolicismo, cristianismo. Falei protestantismo? Não. Protestantismo fala de só a escritura e eles têm uma interpretação própria, por quê? Porque eles começam a, por exemplo, ignorar Romanos, que fala que é possível conhecer pela razão natural. Não, não pode, não pode, não pode. Bom,
Aí vem a tal da navalha de Ockham, que é um franciscano, que é adaptado por eles também. É adaptado, não é a mesma coisa que está lá. Ah, então vamos brigar com os protestantes históricos. Não! A ideia não é que você brigue, nem que você restitua a reforma contra a reforma, como tem gente aí na internet que quer, que isso aí é loucura. É loucura. Quanto maior for a guerra que a gente produz com os outros, pior é. Então, a gente vai pelo lado da paz, pelo lado do diálogo, é, lado da compaixão e ao mesmo tempo respeito a opinião dos outros. Não tem que ficar brigando com eles, mas a gente tem que saber muito bem o que forma a estrutura católica, que é a estrutura que dá continuidade à Igreja original de Cristo, e nós temos o lado budista, que vocês gostam e que é muito interessante para entender todas essas coisas. Veja bem, Abhidharma, Dharma é ordem. E ordem contém-se coisa que permanece, porque senão não é ordem, é ou não é, é ou não é, o Loiane? Se tem uma ordem que não permanece nada, como que é ordem, então? Ordem para quê? Então, por baixo da ordem tem algo que permanece, certo? Que dá sustentação à ordem, certo? Essa sustentação, a razão natural alcança. Logo, o Nirvana dá essa sustentação, é ela que permanece sempre. Esse estado ou fenômeno das coisas. É Deus? Lógico que não. Se a gente fosse fazer uma fusão indevida entre budismo e cristianismo, você deveria dizer então que Deus sustenta o nirvana. Deus sustenta o nirvana. Por quê? Porque pela lógica católica ele está além de qualquer coisa que a razão natural pode conhecer. Vocês não acabaram de ler? Deus não pode ser captado pelos sentidos daquilo que é criado? Sim ou não? Lembra ou não? Então, Nirvana pode ser captado por aquilo que é criado? Claro! Senão, todo budista que fica fazendo aquele monte de treinamento de meditação, etc., ele faz. Como? Ele vai ter uma verdade revelada no final? Não faz o sentido. Aí tá doidão, entendeu? Tem gente que pensa assim, mas é doidão. Aí não tem o que fazer. Aí tá explorando a sua lenda pessoal. Você já explorou sua lenda pessoal hoje? Você vai pensando em você mesmo assim, ó. E você vai se levando em outra categoria, entendeu? Você começa a explorar a sua lenda pessoal. Aí você começa a falar que tudo leva para a mesma coisa. Não leva. Por que não? Por que não? É razão natural é justamente isso. Razão natural é um mais um, dois. Dois vezes dois, quatro. Dois vezes dois, quatro. Não é a mesma coisa que um mais um igual a dois, portanto já não leva para o mesmo caminho, né? Só na aritméticazinha a gente já vai vendo. Que uma coisa tem conexão com a outra tem, mas não leva para o mesmo caminho. Nirvana, portanto, ó. É o objeto do supremo conhecimento que está dentro da razão natural e não dentro da razão revelada. Tá aí, ó. Não é o supremo conhecimento de Deus, é o supremo conhecimento da natureza. Qual natureza? Natureza de todas as coisas, do mundo, etc. Ou seja, onde a gente alcança. Não está fora daquilo que você alcança, nem que eu alcanço. Deus, na sua essência, como diz Tomás de Aquino, não está fora. Precisa de uma revelação divina. Perceberam a diferença agora? Ó, o texto está na sua frente. Objeto do supremo conhecimento. Is the object of supreme knowledge. Viu como você falar em inglês? Então, or the supreme dharma. Opa! Então vamos ver aqui, olha só, Loiane. Se aqui eu tenho knowledge, e aqui eu tenho dharma, e aqui eu tenho supreme, e aqui eu tenho supreme, eu elimino o supreme com esse supreme, sobra aqui conhecimento é igual a dharma. Certo, Natália? Então, conhecimento é igual a dharma. Então, Dharma é epistemologia, Dharma é psicologia, Dharma é ontologia, Dharma é ética. Por quê? Porque olha aqui, ó, supremo conhecimento é a mesma coisa que supremo Dharma. Portanto, conhecimento é a mesma coisa que Dharma. E logo, conhecimento, teologia natural é Dharma, certo? E ó, qual é o objeto do supremo conhecimento?
Qual o objeto supremo da teologia natural? Nirvana. O que é isso? É essa ordem ou conhecimento da permanência das coisas. Mas chega em Deus? Não. Ou ainda é assim chamado porque isso compreende, contém-se em visions as características das realidades conhecíveis, dos conhecimentos, das coisas que eu conheço. Ambos, both their self-características, as características próprias desses conhecimentos, e as características gerais ou comuns das coisas. Veja, características comuns ou gerais das coisas, você acaba de ver, era o que mesmo? O que Tomás de Aquino falou lá? Começa a ficar complicado, né? De interessante a coisa. Conhecimento comum das coisas, quando ele começa a trabalhar aqui em cima, ó, é pelo conhecimento, ó. Esse conhecimento natural pode ser até pode ser conduzido pelos objetos sensíveis, aquilo que é comum. Ora, a partir dos objetos sensíveis, nosso intelecto não pode alcançar a visão da essência divina, portanto, Nirvana não está na essência divina, porque as criaturas sensíveis são efeitos de Deus que não se igualam ao poder da causa. Por essa razão, a partir do conhecimento das coisas sensíveis, não se pode conhecer todo o poder de Deus, nem por consequente ver sua essência. Então, o Buda pode ver a essência de Deus? Não. Por quê? De acordo com a teoria de Tomás de Aquino, né, fazendo todas essas comparações, que são comparações interessantes, mas elas não necessariamente são sustentáveis, mas para o nosso esclarecimento, não, um Buda não vê a essência de Deus, porque um Buda vê dentro da coisa da ordem que é aquilo que é interdependente. Deus está fora da interdependência. No entanto, como são efeitos que dependem da causa, podemos ser por eles conduzidos a conhecer a Deus, se Deus é, nas hipóteses de Deus ser, e a conhecer aquilo que é necessário que lhe convenha como a causa primeira universal, que transcende todos os seus efeitos. Por isso conhecemos sua relação com as criaturas, a saber que é causa de todas elas, e a diferença das criaturas com relação a Deus, a saber que ele não é nada do que são os seus efeitos. Portanto, Deus é Nirvana? Deus é Nirvana? Não. Quando o cara fala assim, Deus é Nirvana, você pode rir internamente até soltar um intestino, porque não é. Não nesse sistema, tá bom? Então, enfim, que tudo isso lhe é negado não por deficiência sua, mas em razão da sua excelência. Beleza? Então, Deus não é Nirvana? Não é. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que a razão não pode captar uma forma simples a ponto de saber o que é, mas pode, a respeito dela, conhecer se é, se existe ou não. Quanto ao segundo, deve-se dizer que Deus é conhecido naturalmente por meio das representações imaginativas de seus efeitos. Representações imaginativas dos seus efeitos significa que eu uso a razão natural, as coisas que estão em volta de mim, e aí penso em Deus. E aí conheço alguma coisa de Deus. Talvez. Mas pode ser que eu represente de maneira incorreta. E aí não estou conhecendo nada de Deus, não, estou conhecendo de maneira incorreta. Quanto ao terceiro, deve-se. E quem me diz o que é correto ou não? Ah, se você está falando de Deus, aí é a verdade revelada. Na Igreja Católica, quem tem o poder de dizer para você quem é a verdade revelada, como é a verdade? É o magistério da Igreja, meu filho. Meu filho, é a tradição, que você tem que pegar a patrística, e a Igreja. O magistério da Igreja. Por isso tem o Papa vive fazendo documentos, etc. Por quê? Porque é da fé católica que o Papa, a CNBB, Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, né, o Papa no plano internacional, no plano nacional, a CNBB, dizem para você os parâmetros aí, o que a gente pensa, o que a gente não pensa, por quê? Porque é a partir da presença do Espírito Santo. Mas eu não acredito que o Espírito Santo está lá. Então, então não é verdade revelada para você, é verdade natural. Aí tudo bem. Tudo bem? Tudo. Você só não é católico. Ué. Ah, então eu não sou católico. Ah, então você não é, ué. Agora, se você for, você acredita no Espírito Santo que apresenta na igreja as suas inspirações, a sua direção e assim por diante. Por quê? Porque você acredita no Espírito de Cristo ressuscitado.
que não é espírito no sentido de fantasma, mas ele permanece aqui, como diz o Evangelho de Marcos, eis que estou convosco até o final dos tempos, certo? Todos os dias. Porém, o conhecimento de Deus pela razão natural pode caber tanto aos bons quanto aos maus. Ó, veja. Então, pela razão natural pode caber tanto aos bons quanto aos maus. Ah, e pela razão revelada? Não. Ah, mas eu conheço um monte de gente que fala um monte de absurdo em relação a Cristo, como por exemplo, pode matar. Então quer dizer que o conhecimento que essa pessoa tem não é, ela acha que é uma verdade revelada, mas não é verdade revelada. É uma razão natural que se transvestiu de razão revelada. Assim como o demônio se veste de anjo de luz, essas pessoas também se vestem de uma razão que parece iluminada, mas na verdade é trevas, certo? Por isso, Agostinho, em suas retratações, já na fase mais tardia de Agostinho, né, a terceira fase dele, assim se exprime. É lá pelos 80 anos, se não me engano, né? 70, 80 anos. Não aprovo o que eu disse nessa oração. Ó, ele mesmo falando, olha, eu não aprovo mais, não dei de opinião. Ó Deus que quiseste que só os puros conheçam a verdade. Podemos responder que muitos, mesmo os não puros, conhecem muitas verdades, a saber, pela razão natural. Beleza? Então, vamos tirar uma fotinho. Foi? Então, legal. Aí vou fazer aí a Loiane faz um post. Aí você usa como base aquelas minhas duas fotos, tá bom? De Tomás e Vaso Bando chinês. Tá, mas Beleza, então. usa. Hã? Depois eu pergunto. Hã? Não tô conseguindo entender nada. Depois eu pergunto. Pode deixar. Tá. Beleza, então. Valeu, pessoal. Até daqui a 5 minutos. Tchau.